Boa noite, Daniel. Boa noite, eminências. Boa noite, Gilberto. Boa noite, graça e paz. Boa noite, Felipe. Tudo bem, bispo? Graças a Deus, tudo na paz. E aí, tudo tranquilo? Tudo jóia. Graças a Deus. Benção. Fiquei vibrando, bispo. Fiquei torcendo por você naquele debate lá, viu? Eu tomei partido. Aquele debate foi na musical? É que eu tenho Sim, tanto sim. debate. Ah, Foi sim. nada musical. Mas era um Com o pastor pastor bacana, né? César. Aham. Era um O pastor. presbiteriano, Isso, sim, bem, assim, uma pessoa bem sincera, muito competente, muito boa. Você sim. sabe que depois que terminou o debate, nós continuamos conversando assim, um tempão, um tentando convencer o outro. Legal que algumas coisas concordam, mas divergem em Ah, outras, né? sim, Então é é bem verdade. equilibrado. Nossa, eu no começo eu olhava para aquela rádio e falava assim, nossa, mas esses debates, será que acrescenta alguma coisa, né? E porque quem tá do lado de fora, né? Eu vejo alguns debates deles, né? Meu sogro esteve lá também, mas não com o pastor César Cavalcante, com outro pastor lá. E aí eles estavam fazendo esses debates também. Então, aí eu fiquei pensando bem no começo, né? Puxa, mas o que que vai acrescentar algumas coisas, né? Porque quem fica de fora toma partido e aí eles ficam querendo. Porque muitas vezes quem tá de fora, ele vai até brigar com você. Ah, esse pastor não sabe de nada, ou esse pastor tá falando bobeira, coisa e tal, né? Então, mas depois eu vi que algumas coisas se faz necessário, né? Então tem que estar pronto para defender todas essas coisas também, se a gente for é, convocado ou chamado, né? Então. É, é E aí tem verdade. gente até que fica falando, lá, ah, mas esses debates não levam em nada, e não sei o que lá. Aí você fala, nossa, Bom, como é que aí a gente tem que tirar alguma coisa boa disso, né? primeiro depende do debate, depende de quem são os debatedores, né? Agora, sempre, se são bons debatedores, o debate tem um peso bom assim, ajuda as pessoas a perceberem a força dos argumentos, né? Sim, Agora, para isso precisa ter dois bons debatedores, porque senão só um for bom, aí pode ser que o outro ponto de vista tenha sido prejudicado, ou seja, mal defendido. E aí você pode tirar uma conclusão equivocada, né? Esse é um problema, às sim, vezes, de assistir debate, porque às vezes um debatedor, ele domina tanto a sua perspectiva e o outro é tão fraco e está tão despreparado que há uma vitória do debatedor sobre o outro, mas não necessariamente uma vitória de um ponto de vista sobre a outra sim, perspectiva. E essa é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, né? sim, Não sim, percebem. De repente você pode falar, poxa, não, desde aquele debate o cara deu uma surra no outro, aquela coisa toda, né? Parece que aí sim, vira coisa de torcida organizada, sei lá.
Aí, e não percebe que às vezes a questão foi desigual, então a outra perspectiva não foi devidamente defendida. Nesse debate aí em questão, eu acho que os dois, né? É claro que eu sou suspeito de Sim, falar de mim, mas eu acho que foi bem representado, quer dizer, foi bem. Tanto que eu estava preparado para pegar alguém que não fosse tão bem, porque eu tinha muitos argumentos que eu coloquei, ele mesmo concordou. sim, Caramba, verdade. você reparou Mas, isso? sim, Então, quer dizer, eu falei, poxa, eu estava querendo pegar alguém que fosse daquele tipo tacanha, porque aí não, como ele mesmo já concordava, né? Eu falei, poxa, ele está me dando até, quer dizer, quase que está me dando a razão. munição, é. Aham. Mas ao mesmo tempo ele conseguia se virar lá na, na perspectiva Sim. dele com Uhum, muita competência, né? E ele uhum, era corajoso para assumir aquela perspectiva dele também, né? Que muitos não são corajosos assim. Então, foi bacana nesse sim. ponto de vista, foi bom, foi bom. Sim, foi legal também a cordialidade, né? Porque a gente vê Sim. alguns que vão lá para aparecer, né? Porque eu vi um também lá do pastor César Cavalcante defendendo lá. Não É, lembro agora o tema, mas acho que era do escatologia, escatologia, isso, da escatologia. Minha esposa me Eu, ajudou eu aqui. vi esse aí também. Nossa, do Leonardo, se eu não me engano. É. Que lá virou uma briga. Eu falei, nossa, já tá indo para um caminho diferente, né? Então, Porque a outra pessoa, quando a pessoa não tem argumento, ela apela, né? Isso é, aconteceu várias vezes também, em muitos debates. A pessoa apela. Ela não tem isso. argumento, então ela ofende, ela joga para a galera, né? Ela joga assim para lacrar. É meio que nem alguns debates políticos, onde o camarada vai lá para o debate para, sabe, na verdade ele só quer jogar para a galera. Ele Sim, ele está jogando para a plateia, ele não está. Não é uma questão de argumento, não é uma questão de verdade, não é uma questão, sabe, da sua sim, proposta, é uma questão de será que eu vou conseguir zombar do outro? Será que eu vou conseguir ridicularizar a outra pessoa, diminuir a outra pessoa? E às vezes isso se dá na medida de falta de argumento, né? Aí a pessoa apela mesmo. Isso aí, infelizmente, sim, acontece. sim, E verdade. ali é. Gente, está na hora. Hoje nós temos aqui um convidado especial, o Daniel Ausley conosco. E eu quero convidá-lo a trazer aqui uma palavra devocional e orar por nós no início dessa nossa reunião. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, bispo. Deus abençoe. Eu vou ler uma passagem de um debate entre Cristo e os judeus, já que estamos falando de debate, né? Interessante que na história da igreja houve grandes debates, né? Concílios, debatedores, e aí, mas hoje em dia é pouco, né? Mas ainda existe um pouco. Eu vou ler em João, capítulo 5, versículo 14 ao versículo 20 até o 20a. João 5, 14 até o 20a. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus que o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus, por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: Meu pai sempre trabalha, e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo que faz. Que nós temos a relação, Jesus descrevendo a relação dentro da Trindade. Uma harmonia perfeita
que o Pai faz, o Filho faz. Jesus disse a Filipe, eu estou com vocês, você está perguntando aonde está o Pai? Eu estou aqui. Impressionante esta harmonia perfeita que existe na Trindade, que Deus nos convida para fazer parte. Qual é o trabalho do Pai? O Pai trabalha até agora e eu também, o Filho. Bem, nesse milagre que Jesus fez, o trabalho de Jesus foi trazer descanso. Interessante, né? Para uma pessoa que estava atormentada, que não conseguia chegar até a água para entrar, frustrada, basicamente morta. Para que existir? Aí Jesus chega, diz, você não precisa naquela água não, eu estou aqui. Levanta, anda, leva o seu leito e vai. Você está livre, você vive. Eu sou o descanso que você precisa. Né? Eu sou o sábado que você precisa. Impressionante isso, né? Esse é o trabalho do Pai. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. E esse é o nosso trabalho, meus amados. Esse é o nosso trabalho. Ele tirou o fardo e ele disse, olha, você agora é quem eu sou. Né? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Impressionante que a gente vê que o personagem principal do Evangelho de João pode ser, conheço até um grande amigo, grande estudioso, chamado Dennis Kinloch, que diz que o personagem central do Evangelho de João é o Pai. É o Pai. Falei, aí cocei a cabeça, e quanto mais agora eu estou refletindo no que ele está dizendo, a gente vê que Jesus entendeu a sua missão como um enviado do Pai. E ele encerra o seu evangelho dizendo, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, existe uma cadeia de autoridade, de amor, de união, de propósito que existe entre o Pai e o Filho. E agora, pelo Espírito Santo, veja só, João 14, 15, 16, o Espírito Santo, o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, nos dando paz, nos dando consolo, né? Paracletós, nos dando conselho. Agora, voltando para essa história, né? Parece que esse camarada não queria descanso, não. E Jesus percebeu isso, disse, olha, cuidado. Eu tirei a sua deficiência física, mas eu não vim só para tirar a deficiência física, eu vim aqui para tirar uma outra deficiência bem mais profunda. E ele disse a ele, agora você está curado, deixe de pecar. Deixe de pecar. Para que nada pior lhe aconteça. O que é pior do que uma vida jogada à beira de um tanque que você não... Sim. Você pode andar com as duas pernas, correr para cima e para baixo, mas se você tiver esta paralisia da alma, você está carregando um fardo, você está sob um jugo terrível, infernal. Nós não sabemos o que aconteceu com esse camarada. Sabemos que ele dedou em Jesus, ele falou, foi lá, falou, entregou Jesus, aí teve uma perseguição, e aí esta maravilhosa debate, na verdade, entre Jesus e os judeus, em que ele explana a sua relação íntima com o Pai. E o sábado do Pai é trazer descanso para as pessoas que estão aflitas. Então, que Deus abençoe esta palavra aos seus corações nesta noite e
Eu também quero lembrar vocês, né? Eu já estou postando e é uma exigência, é requerido de todo aluno participar da Semana Teológica, agora dia 3, 4 e 5 de setembro. Mas, gente, isso aqui é uma oportunidade muito, muito importante. O John Oswalt é um erudito, mas você não pensa que ele é erudito, mas você começa a ouvir ele, você é impactado pessoal no seu coração será renovado, a sua mente será engajada, e olha, convida a sua igreja, convida seus amigos. Eu quero ter aí 500 pessoas ou mais, né, ouvindo a live que vai acontecer dia 3, 4 e 5. Vocês têm que assistir, mas não pense que é um fardo, né? É um fardo leve, né? Um jugo leve, tá certo? Obrigado, Camila. Deus abençoe vocês. A gente vai estar postando mais informações e também o link para vocês acessarem. Boa aula, Bispo. Deus abençoe. Eu acho que Muito esse texto obrigado, também tem Daniel. muito a ver sobre a doutrina do homem, do pecado e da salvação. Tem sim, Daniel. Muito Eu vou obrigado. deixar, eu vou passar o bastão para o bispo, que ele vai poder levar este tema dentro desta passagem. Deus abençoe. Muito Deixa eu orar por obrigado. vocês. Muito Posso obrigado orar por mesmo, vocês? Daniel. Claro, Ok. eu ia pedir isso mesmo agora. Tá ok, tá ok. Obrigado. Pai Santo, Pai Eterno, nosso Pai, ah, te agradecemos porque o Senhor está conosco. Tu és o nosso Pai que está nos céus, mas está aqui, presente, agora, em nossas vidas, em nossa situação, trazendo um descanso que somente o Senhor pode trazer. O Senhor fez o sábado e o santificou para que nós entendamos que a nossa vida não é apenas uma vida de trabalho físico e material, mas sim existe uma dimensão eterna, linda, profunda. Obrigado porque o Senhor nos trouxe descanso através da morte, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe teu servo, Bispo José Hildo, abençoe esta aula, que seja abençoada, que cada aluno possa ser edificado, possa ser encorajado na sua fé, no seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe Amém, vocês. Daniel. Muito obrigado. Ok. Deus continue Amém. abençoando. Valeu, hein? Amém. Tá Boa bom, tá. palavra. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal, vocês ficaram com uma tarefa e eu queria que vocês pudessem, nesses últimos dias, aprofundarem ali no conhecimento para a gente poder trocar uma ideia, fazer até uma espécie de debate e também ouvir a cada um de vocês e suas considerações e também se tem alguma questão para a gente poder abordar aqui. Então, a palavra está com vocês. Um de cada vez para não atropelar, tá? Bispo, se Sim, eu, se eu não sou predestinado, como os calvinistas acreditam, então o Espírito Santo pode não me convencer do pecado? sim. O trabalho do Espírito Santo é como o trabalho de Cristo. Veja, a ação de Cristo diante do jovem rico, né? Um exemplo clássico. Jesus, o amando, disse: Uma coisa te falta, né? Ou seja, Jesus está orientando, está trabalhando, está apontando, está convencendo, né? Percebendo, está convencendo ele do pecado, né? Apontando uma área da sua vida que precisava ser devidamente trabalhada, tratada, uma idolatria, né? No caso. E ali diz Jesus, o amando, disse isso para ele. Mas aí ele entende tudo, você percebe que ele entendeu, né? Mas se retirou consciente. Ele tomou uma atitude, realmente é uma atitude drástica, porque não se trata de alguém
que sai da presença de Cristo iludido, né? Ele poderia, até então, ter alguma espécie de ilusão de que ele estava no caminho certo, de que ele estava fazendo o que devia, de que ele já estava. Talvez ele estivesse ali esperando uma confirmação, né? Porque veja pela resposta dele: eu tenho guardado os mandamentos, todas essas coisas tenho obedecido. Jesus não questiona ele a esse respeito, mas diz: olha, tem um ponto aqui que tá capenga, que está faltando. E quando Jesus toca neste ponto, aí a coisa fica muito clara para ele. E ele se retira triste. Ou seja, embora ele tenha sido convencido do pecado, ele preferiu o pecado, né? Essa é uma questão muito. Jesus não foi incompetente nessa tarefa. Assim como eu entendo que o Espírito Santo também não é incompetente. Quando alguém, embora tenha recebido essa graça do Espírito, essa ação do Espírito, acabe, no final das contas, resistindo. O jovem rico fez o mesmo, ele resistiu. Por isso é que se diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então é possível endurecer os corações diante da voz do Espírito, da ação do Espírito. E é o que Estevão afirma, né, quando ele, diante do sumo sacerdote, diante de Saulo, diante de tantos outros que tinham pedras em suas mãos, ele diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Jesus também se lamenta em relação a Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Então não é porque Deus não agiu no sentido de, não é porque Cristo não quisesse, não tivesse agido. Quantas vezes eu quis? Ou seja, não é um querer da boca para fora. Quantas vezes eu agi no sentido de, né? Mas vocês mataram os profetas. Eu enviei para a salvação de vocês. Então, o lamento de Jesus não é um lamento pela incompetência dele de convencer, de salvar, é pela resistência dos judeus, no caso, né? Vocês sempre resistem, vocês não dão o braço a torcer, vocês se fecham, então a luz se manifesta, mas tem gente que ama mais as trevas do que a luz. Não é porque a luz é incompetente para espantar as trevas, é porque tem gente que foge dela e vai se esconder dentro das suas cavernas. Então, seria isso. Então, é possível sim. Tá bom, Felipe? É porque a graça não se manifesta de maneira irresistível. É porque o Espírito não se vale, né, de, de toda a sua prerrogativa divina para coagir, para forçar, para curvar o livre-arbítrio. Ele permite que as pessoas. Ele veio para os que eram, ele veio para os que eram seus, veio, se apresentou, mas os seus não quiseram. Ele não se impõe, né, de uma maneira coerciva, né? Então, a gente vê bem isso. E vocês não querem vir a mim para terem vida? Essa palavra de Jesus em João 5 ali, voltando-se mais uma vez para os seus conterrâneos judeus, religiosos. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês não querem, né? Então, ele está ali para dar a vida e eles não querem receber, né? É por aí. Alguém mais? Boa noite, Bispo. Bispo. Ai, desculpa. Acho que a Neide foi primeiro. Pode falar, Camila. Eu pergunto na sequência. Ah, obrigada, Neide. Boa noite, Bispo. Eu tenho uma pergunta, na verdade é uma dúvida que eu fiquei a respeito de como que os calvinistas enxergam essa questão. Na semana passada o senhor estava falando da visão determinista, né, dos calvinistas, e como que eles lidam com a questão da justiça de Deus como valor do reino de Deus, que a gente sabe que a justiça é um dos valores do reino de Deus, e que o próprio Jesus
na forma humana, colocou isso em prática. Jesus, ele buscava justiça, por exemplo, na questão da forma como a mulher era tratada na sociedade. A gente vê o apóstolo Paulo falando da justiça em relação aos escravos, né, incentivando a não ter mais escravos. E o próprio John Wesley lutou, né, a favor também da abolição da escravatura. E aí eu fiquei com essa dúvida na minha mente. Já que os calvinistas acreditam que Deus é um Deus determinista, que tudo que acontece já está determinado, então, quando eles estão diante de uma injustiça, e as injustiças que a gente vê acontecendo no mundo, por exemplo, guerras, preconceito, fome, como que eles veem isso? Por exemplo, eles não fazem absolutamente nada porque é assim mesmo, Deus já determinou, porque para mim isso não faz muito sentido. Alguém dizer que acredita nessa predestinação, nesse Deus que determina tudo, que é arbitrário, mas ao mesmo tempo ele trabalha para que haja justiça, para que a justiça de Deus, o reino de Deus, ele seja manifestado na sociedade, na terra. E essas duas coisas para mim ficaram assim confusas. Como que eles enxergam isso? Porque Jesus deixou o exemplo para a gente tem que buscar a justiça de Deus e praticá-la. Então, eles simplesmente ficam de braços cruzados, olha, é assim mesmo, todo mundo morre, a guerra acontece, e eu vou ficar aqui só esperando. Como que eles enxergam isso, bispo? Então, é um assunto bem complicado para eles, tanto em relação ao amor, né? O amor de Deus, a compaixão de Deus. Como entender a compaixão de Deus se Deus determinou tudo que acontece? Então, que compaixão é essa? Que amor é esse? Ou até mesmo, que justiça é essa, né? A justiça. Se Deus foi quem determinou, se ele em último caso, a causa, né? O fator inicial, a causa primária de tudo que venha a acontecer, um efeito prático é esse que você está tocando. Por exemplo, diante da escravidão, né? Da escravidão. Calvinistas sempre foram mais conformados diante do quadro. Por quê? Porque se Deus quisesse que fosse diferente, ele teria predeterminado que fosse diferente. Então as coisas são como são, porque Deus quis assim. E isso não apenas para essas tragédias, para essas calamidades. O avião caiu. Eu vi uma reportagem assim, eu não lembro de que canal, mas tinha até um sujeito meio estranho, aparência estranha, fazendo os comentários, e ele dizendo assim: é, ninguém morre de véspera, todo mundo morre quando tem que morrer, é que chegou a hora de morrer, sabe? Quase esse tipo de coisa, né? Então é porque era para ser, o outro não foi, o outro escapou porque era para escapar, então, sabe? Deus quis assim. E quantas vezes, diante de tragédias, a gente ouve essa frase, né? Deus quis assim, Deus quis assim. Será que realmente Deus quis assim? Isso é uma coisa. A gente vê pelo lamento de Jesus, voltando mais uma vez, que ele não quis assim. Ele não quis que Jerusalém chegasse àquele ponto de rejeição. Ele quis salvar, ele não quis que Jerusalém fosse destruída. Ele chorou porque ele já sentia, basicamente, o cheiro da fumaça que vinha. A cidade seria destruída mais uma vez. E ele amou, ele tinha um outro plano, ele quis salvar. As coisas não aconteceram porque ele predeterminou que assim fosse. Quando a gente leva aquilo assim a sério, as frases de Jesus, o choro de Jesus, o lamento de Jesus, a gente percebe que as coisas poderiam ter sido diferentes. Olha só, se elas poderiam ter sido diferentes, então se justifica aquele choro de Jesus. E a gente pode dizer, esse acidente poderia ter sido evitado, entendeu? Ele não foi predeterminado por Deus, ele poderia ter sido evitado. Aconteceu e a gente, talvez um pouquinho mais adiante, vai descobrir por quê, né? Então agora já se levanta a suspeita de negligência, sabe, sem querer aqui afirmar qualquer coisa, mas todo o debate já começa. Será que esse avião estava em condições de voar? Será? Olha porque ele passou esse ano mesmo. Então,
Ou seja, e a gente sabe que muita coisa acontece de errado nesse mundo por incompetência, ou por negligência, ou por imprudência. Poderia ter sido diferente. Então, aí a gente já vai vendo aí, quer dizer, sobre justiça, né? Vai falar de justiça. Uma coisa que a gente vê, eu estava falando da escravidão, nós tínhamos dois personagens muito fortes na Inglaterra, e os dois eram metodistas, John Wesley e Whitefield. Whitefield era calvinista e Wesley arminiano. Os dois, por falar em debate aí, né? Os dois debateram muito, eles tiveram, inclusive, um certo distanciamento, uma certa ruptura por um bom período, por conta da divisão teológica de opinião a esse respeito, da predestinação. E Wesley era muito firme. Agora, o que que a gente percebeu é que os dois, apesar de serem muito crentes, pessoas que amavam muito a Deus, tementes, servos, legítimos servos de Deus, verdadeiros servos de Deus, a perspectiva teológica influenciou Wesley a combater a escravidão, né? E até a última carta que ele escreveu foi para Wilberforce, incentivando a continuar na luta pelo fim do tráfico negreiro, pelo fim da escravidão e tal. Um papel muito importante de Wesley nesse ponto. E o Whitefield, por outro lado, muito possivelmente por conta do seu calvinismo, do seu predestinismo, do seu determinismo, ele era um conivente, ele era tranquilo. Tem cartas dele até dizendo, bom, essas coisas são assim e tal, sabe? A gente tem que manter mais o status quo. Então, o regime do apartheid se dá debaixo de, de brancos que dominam, ingleses, né, digamos assim, que dominam a África do Sul ali. Eles, na sua grande maioria, são religiosos e predestinistas, deterministas, e justificam muito dessa perspectiva, sabe? Eles são mais primitivos, eles têm uma religião primitiva, nós devemos impor nossos valores, que são superiores, civilizatórios, essa coisa toda, até mesmo a nossa fé. Então, Deus deu isso para gente. Eles precisam, sabe, aquele paternalismo até. Eles precisam, sabe, é melhor. Não vamos misturar. Essa mistura não é boa. Então nós somos mais um povo eleito. Misturar branco com negro, isso aí, com preto não vai dar certo. Aquele racismo, essa separação, que vem do conceito elitista. Se você for ver a predestinação, é elitista ou não é? Os eleitos, sabe? Os escolhidos, os abençoados, os agraciados, e os outros, os desprezados, os esquecidos, os de fora, os que nunca foram amados, os que nunca receberam a salvação, o dom da salvação para se converterem, para crer. Então, isso fez com que esse apartheid parecesse assim, palatável, digamos, né? A teologia muitas vezes ela acomoda as coisas. E a teologia calvinista, ela tende a acomodar muito melhor as diferenças de classes, o status quo. A ideia de que eu nasci Brahmin, eu nasci alguém do topo da pirâmide, e o outro é o Dalit, mas fazer o quê? Se eu sou uma espécie de determinismo oriental aí, já de outra religião, ó, essas ideias que favorecem o sistema de castas, né? Então, você veja que a religião ela acaba prestando um péssimo serviço, né? Quando ela defende o status quo. Agora, tem um outro personagem ali na África do Sul, que é o Mandela. E o Mandela, ele é metodista, né? Tem gente que odeia o Mandela, né? Mas, gente, dá uma olhada na figura do Mandela, né? Mandela é metodista.
E ainda os que não gostam do Mandela vão ter que engolir o Mandela, porque o Mandela, quando ele foi liberto e foi feito presidente, ele perdoou os opressores. Ele uniu aquela nação, né? Ele tem uma grandeza, ele ficou, não sei, décadas na prisão, né? Injustamente. Por quê? Porque ele defendia a liberdade, porque ele defendia os direitos humanos, porque ele defendia o direito do seu povo, porque ele era contra o apartheid, então cadeia nele. Então, dá uma olhada. Quando a gente dá uma olhada na história por essa perspectiva, então a gente começa a ver que quem tem uma perspectiva mais arminiana, e principalmente wesleyana, vai ter um apreço maior pela causa dos oprimidos, pela causa dos pobres. Aliás, o Evangelho, quando a gente dá uma olhada lá, o Evangelho é boa notícia para os pobres. Ele não é tão boa notícia assim para os ricos, concorda comigo? Não é uma boa notícia assim para os ricos. Jesus falou: os ricos dificilmente vão entrar no reino dos céus. Eles já têm o seu consolo, eles já têm, sabe, eles já têm o seu Deus, eles já estão numa boa. Então, felizes, quem são os felizes? Os que choram. Esses é que serão consolados. Ai dos que riem, ai dos opressores, ai dos que dominam, ai dos que. É claramente alguém que assumiu um partido dos caídos. Jesus assume o partido das viúvas, das mulheres, dos oprimidos, né, dos desprezados, da mulher pega em adultério, que está sendo prestes a ser apedrejada. Ele defende a causa dos oprimidos. Então, nesse ponto, gente, quem é cristão sempre vai estar do lado do oprimido, né? E vai se levantar contra o opressor, claro, de maneira, de maneira bíblica e não armada, né? De maneira bíblica, vai levantar a voz. E muitas vezes vai ser preso, assim como foi Mandela, e vai sofrer as consequências. Eu acho que o Mandela também acabou se envolvendo em alguma luta armada, não sei. Isso aí eu não sou muito especialista, mas independente disso, ele perdoou, ele teve atitudes cristãs muito lindas mesmo. É um personagem histórico bacana. Outros mais, né? O Martin Luther King. Então, são pessoas. Então, quem tiver uma visão de justiça, ele entende que tem um montão de coisa acontecendo que é contra a vontade de Deus, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo e ele se coloca a serviço de Cristo e se associa a Cristo para transformar essa realidade, porque o mundo jaz no maligno. Ele não vê que o mundo jaz debaixo da vontade de Deus. Ele ora: seja feita a tua vontade, Senhor, porque reconhece que não está sendo feita. Olha, então eu poderia discorrer, falar tanta coisa que não tem nada a ver com calvinismo. Determinismo e calvinismo não concordam com a oração do Pai Nosso. Pronto, já a oração do Pai Nosso já desbanca qualquer determinismo. Seja feita a tua vontade, Senhor. Se eu estou pedindo para ela ser feita, é porque eu reconheço que não está sendo feita e ponto final. E o calvinista, então, vai ter que dormir com essa. Obrigada, Bispo. Eu concordo plenamente. Para mim, a vida de Jesus já desbanca totalmente esse Bom, pensamento calvinista. Até só para finalizar, num podcast que a gente estudou da Hope, tinha o pastor falando que colocaram uma foto, né, lá na rede social de uma criança com a sua família morta no mar, tentando, acho que, fugir da Síria. E aí colocaram assim, uma legenda do tipo, Deus quis assim, essa foi a vontade de Deus. Acho que foi um debate ou para alguma coisa tentando incitar, né, os calvinistas. E aí eles não conseguiram nem responder diante dessa foto. Então, realmente, para mim, a injustiça na visão de Deus não tem como ser a vontade dele, né? Eu concordo plenamente. Obrigada, amém. Bispo. Ótimo. Quem mais gostaria de falar? A Neide? Quem Não tá quiser. saindo som, Neide.
Agora? Agora sim. Então tá. Então, nessa questão da justiça, a justiça como defesa, outros clamam justiça como juízo de Deus, né? E eu ia comentar sobre esse acidente, uma pessoa falou para mim, é assim mesmo, a vida é um sopro. Mas pensando do ponto de vista determinista, que Deus determinou essas coisas todas para cair esse avião no acidente aí, como que fica, né, as famílias agora que estão sofrendo? E diante desse sofrimento, a gente que está de fora, e não caiu ali alguém da nossa família, e nessa posição de achar que Deus determinou, que Deus permitiu aquilo, nós devemos nos calar, se eu estivesse sofrendo, ou a gente deve clamar pela justiça de Deus como juízo. A palavra de Deus fala que a ira do homem não produz a justiça divina. E nessa hora fica confuso para alguém que está sofrendo aceitar uma palavra dessa. Era mais ou menos a mesma colocação que a Camila falou, né? Que o senhor explicou para a Camila. Que Deus, a justiça de Deus não é como a justiça dos homens, né? E as consequências podem vir até mesmo pelo fato das investigações aparecerem. Agora, numa posição de um cristão falar isso, é assim mesmo, a vida é um sopro. Tipo, se conforma com isso. Mas a dor fica, né? A dor de quem perdeu o pai, ou a mãe, ou o filho ali. Como colocar culpa em Deus, né? E é triste ver, por exemplo, calvinistas tão renomados como Piper, né? Dizendo que os eventos que culminaram, né, no terrorismo de 11 de setembro, na derrubada das Torres Gêmeas, foram orquestrados, planejados, dirigidos e executados por Deus. John Piper. Esse é o calvinismo, né? Tudo foi determinado por Deus. Está lá nas confissões de Calvino, nas institutas, né? Nas declarações ali, confissões de Westminster. Então, tá- infelizmente, é a perspectiva determinista. Deus determinou tudo que acontece. A queda, o pecado, a morte, o sofrimento, tudo foi escrito por Deus, é dirigido por Deus, é governado por Deus e não pode ser diferente daquilo que Deus traçou. Então, essa é uma perspectiva que compromete a justiça de Deus, que compromete o amor de Deus, que compromete o caráter de Deus, que compromete a santidade de Deus, como eu colocava já na aula passada, né? Se Deus é santo, ele é separado do pecado, ele é separado, dos atos, inclusive dos homens. Os homens são responsáveis pelos seus próprios atos e Deus não tem nada diretamente a ver com isso, né? Então, são pessoas que se rebelaram em relação a Deus e que estão agora agindo fora do que é a orientação, o desejo e a vontade de Deus. E que estão colhendo o que eles estão plantando e não o que Deus decretou, né? Cuidado, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Não é o que Deus está decretando, são as consequências do que as pessoas estão semeando. E no o caso de Caim é bem clássico também, né? Porque Deus vai ao encontro de Caim, ciente de que Caim tinha tudo aquilo no seu coração. Deus tenta, naquele diálogo, veja só, aí, eu acho que foi o Gilberto que levantou, né? Aquela questão do Espírito Santo e tal. Deus está tentando ali, sem coagir, né? Ele está tentando demover o Caim daquele seu intento. Mas Deus diz: compete a você segurar a onda, não serei eu a segurar a sua mão. Olha só, se a gente entender isso aqui definitivamente, né? Deus, por que as calamidades acontecem? Ué, porque os seres humanos têm livre-arbítrio, ponto final.
né? Se Deus ficasse, saísse por aí, é, segurando cada gatilho, cada mão que se levanta em violência, cada língua que vai proferir mentira, Ué, o mundo nem seria esse mundo, seria um outro mundo. A gente estaria em qualquer outra existência, né, robótica, ou controlada, ou dominada, regida, controlada. Voltamos pro Jardim do Éden, né, professor? Exatamente. Mesmo no Jardim do Éden, o homem tinha liberdade. E viu no que deu, né? Nem era no Jardim do Éden que a gente estaria. Estaria em qualquer outro mundo onde as pessoas não teriam condições de agir de maneira a desobedecer ou a contrariar o propósito de Deus. Deus disse: não coma, e o homem foi lá e comeu. E aí, viu no que deu, né? Ele não. Veja que ele diz: não coma daquela, uma única árvore. Não era uma tarefa muito difícil, tinha muitas árvores, todas as outras eram comestíveis, ou digamos, o homem tinha acesso livre. Só a desta que não. E aí, onde é que está Deus na hora que a Eva peca? Onde é que está Deus na hora que o Adão peca? E como é que uma serpente vai aparecer nesse cenário paradisíaco? Dá uma olhada. Ou seja, Deus concede aos seres humanos desde sempre espaço para o exercício das suas liberdades e alternativas reais, né? E pronto. Deu no que deu. Deus não estava ali numa marcação cerrada. Imagina se ele tivesse numa marcação cerrada, se o Adão e Eva ia pisar na bola. Era só ele estar ali, ó. Eu estou aqui presente, estou de olho. Eles nem iam errar. Basta o pai virar o rosto e o filho já está metendo o dedo na tomada. Estou pensando no meu netinho pequeno. Eu E tinha assim, anotado essa também. hã? Como que a serpente, como eu tinha anotado essa daqui também para perguntar, É. como que a serpente entrou no jardim? Então, ah, E ela tentou Eva num nível de pensamento, porque fala lá no 1,7 ou 2,7, peraí que eu anotei, 1,7, 2,7, que, que a Eva comeu o fruto e serviu para Adão. sim. Ele nem questionou, e aí depois Deus chega e cobra de quem? Do Adão, não É. cobrou da Eva. Como que a serpente entrou lá? Fala aí pra gente. Eu não sei, né? Eu sei que ela estava lá. Eu acredito que, bom, isso aí é mistério. Eu acredito que quando Deus dá o livre-arbítrio, isso de alguma maneira faz com que ninguém pode ser livre só numa direção, não é? Se você é livre numa direção, você já é livre para outra direção. E essa outra direção, aí já tem o capeta aí, né? Você está entendendo? Aí a serpente já tá aí, ela já tem o seu espaço por causa da possibilidade de. Só possibilidade de já é suficiente. Eu tenho o caso da minha netinha, quando ela tinha 2 anos e 9 meses, ela estava em cima de uma cadeira brincando. Aí o meu filho Samuel, assustado de vê-la brincando em pé, em cima de uma cadeira, ela é tão pequena ainda, ele diz: Helena, desça daí depressa. Aí ela olha para o pai, meio chateada, e diz assim: pai, eu não quero obedecer. Filhinha de 2 anos e 9 meses, por que cargas d'água você não quer obedecer? Sabe qual foi a resposta dela? Porque eu quero ser feliz. Isso, quero ser feliz. Então, aí tá o diabo, né? Aí tá a serpente. Eu acho que Deus está me privando de algo. Veja que a tentação ela é boa para comer, ela vai te dar um saber que Deus tem e que Ele não quer que você tenha. Olha, você vai ser como Deus, você vai saber, você vai conhecer um outro lado, entendeu? Então, é isso. Então, a tentação. O restante é muito mistério para nós, mas isso se aplica muito para nós, né? No nosso dia a dia, pelo menos a gente vê como é que a serpente age até hoje, né?
É isso aí, ela sempre está ali, dizendo: olha, na verdade, isso é uma castração, esse mandamento é para te reprimir. Aí vem os menudos: não se reprima, é a serpente. Não se reprima. Ou seja, tá entendendo? Essa religião que te oprime, ou esse mandamento de Deus, ou esse propósito, isso é para te tornar infeliz, isso só faz de você uma pessoa infeliz. Então, como se Deus fosse aquele castrador de prazeres. É o que minha neta estava interpretando. Aquela atitude do pai não como algo benéfico para ela, mas como algo que quitava o prazer imediato dela. E ela ainda era muito imatura para compreender que o ato, o mandamento em si, visava o seu bem maior, que o pai não era contra a alegria dela, só que queria que a alegria dela fosse mais segura, mais tranquila, durasse mais, né? Que ela não se esborrachasse. Tá entendendo? Então, assim é. Deus fala e o homem, de repente, começa a duvidar, a achar que talvez a ideia de Deus ali não é das melhores. Eu sei o que é melhor para mim. Uma vez, uma conhecida minha, e ela era da igreja, ela chegou e ela pediu conselho enquanto a um namorado, né? E a figura era complicada, né? Aí o pai dela não aconselhava, não via aquilo com bons olhos. A mãe dela também não. Os irmãos e as irmãs também não viam. E ela, não satisfeita, procurou meu conselho e eu também achei. Falei: olha, tudo indica, olha, pelo perfil, pelo comportamento, pelas atitudes, foge que é uma enrascada, né? Isso aí você vai se dar mal. Tem princípios bíblicos, né, que orientam e tal. Aí ela, não satisfeita, procurou uma profetisa, um profeta, uma profetisa. Aí tal profeta disse: olha, não é da vontade de Deus. Ela procurou uma segunda opinião, um segundo profeta. Também disse que não era da vontade de Deus. Até que finalmente ele encontrou uma profetisa que disse que era da vontade de Deus. Ela falou: ah, Deus falou, agora estão, sabe? E continuou se relacionando até que se deu muito mal, né? A coisa foi realmente, bom, não vou entrar em detalhes, mas realmente se deu muito mal. Então, às vezes a gente quer, porque quer que as coisas sejam do nosso jeito, né? Então não se submete a Deus. E o diabo e a serpente sempre estão por aí, nessas horas, para realmente dizer: olha, isso aí, você sabe o que quer, sabe? Então, tente converter a Deus aos seus planos, aos seus sonhos, que Deus seja o patrocinador de tudo que é seu anseio. Então, você não consegue se curvar a Deus, você não consegue permitir, você não deixa Deus ser Deus na sua vida e acaba assumindo as rédeas e vai arcar também com as consequências. É isso aí. Quem mais gostaria de falar? Ah, Só uma coisinha, que essa daqui é uma curiosidade que eu tenho, e as leis morais de Deus, ela permanece. No caso de Caim, Deus alertou pessoalmente Caim, né? E assim, ele derramou o sangue do próprio irmão, ele provocou sofrimento na família, ele trouxe toda aquela maldição para ele. Essa lei moral continua hoje, ela vem como uma consequência, como uma maldição também, aquele que derrama sangue também vai ser requerido dele. Como que o senhor pode explicar um pouco sim. melhor para Nós não estamos debaixo de lei. Essa é uma verdade que a gente tem que entender. A gente está debaixo da graça. Agora, mesmo quem pratica coisas como essa? não, calma, é por isso que tem que explicar. Ou seja, a lei não é caminho de salvação. Então, nós não estamos debaixo de lei alguma, nem da lei dos 10 mandamentos, como caminho de salvação. Mas, quando a gente está em Cristo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nosso coração. Então, nós passamos a amar a Deus porque fomos amados, porque o amor foi derramado em nosso coração. Passamos a amar o próximo. Então, acabamos cheios de amor.
E o amor é aquilo que cumpre a vontade de Deus. Então, você repare bem que quando você estiver amando, é o que Paulo diz, o que Jesus vai falar, é, a gente vai fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem a nós. A gente vai tratar com empatia, com compaixão, com graça, com misericórdia. De alguma maneira, nós vamos cumprir a lei moral, a lei de Deus. É por outra via, é pela via da graça, é pela via do Espírito, é um outro, é uma liberdade, né? Ah, há uma, deixa eu só interromper aqui. Oh, para, eu estava gravando aqui no outro lugar, mas ele acabou cortando. Então, é a via da liberdade em Cristo, da graça e do Evangelho do Senhor. Então, de alguma maneira, o que é certo e o que é errado, né? Então, continua valendo não matarás, não roubarás, não mentir. Mas a gente não está fissurado nessa questão do mandamento. A gente já está na graça. E na graça, de en passant, a gente vai atender os mandamentos, entendeu? Então, continua. Quem mata é réu do juízo, é quem, na verdade, não existe pessoa que não tenha alguma espécie de lei. Mesmo os que são de povos que nunca receberam a lei de Deus, nunca receberam os 10 mandamentos, nunca tiveram contato com Bíblia, com nada, eles têm uma consciência do que é certo, do que é errado. Dentro dos seus contextos, eles pecam também, eles são pecadores. Eles não deixaram de ser pecadores porque não tem lei, né? Então sempre tem a lei da consciência, a lei moral, a lei da cultura. Então, de alguma maneira, todos são indesculpáveis. Tem alguma espécie de luz que eles receberam. Então, vão ter que prestar contas, né? Por isso, não tem como ser salvo através de ser bonzinho. Não tem como ser salvo através de cumprir leis e mandamentos, porque, de fato, aqui ou acolá, o ser humano revela-se pecador, né? Não o pior dos pecadores, mas um pecador, alguém que falha, alguém que carece ainda da glória de Deus. Então, todos somos réus de condenação, né? Estamos condenados. Aí, por isso, precisamos do evangelho, né? Da graça perdoadora. Alguém mais gostaria de se manifestar, fazer algum Se eu, comentário? se eu viver como um calvinista, segundo a um arminianista, ah, Arminiano. como é que é, pastor? Arminiano. Arminiano. Então, eu calvinista, segundo um arminiano, em algum momento eu posso perder a minha salvação vivendo como um calvinista? O fato de você acreditar que não pode perder a salvação. Bom, vamos dizer o seguinte: eu vou colocar assim. Eu sou um arminiano que acredita que pode perder a salvação. Mas vamos supor que eu fui salvo e, de fato, os batistas ou qualquer outro que acredita que não pode perder a salvação está certo. O fato de eu acreditar que pode perder a salvação, se eu era alguém que fui salvo, não vai alterar o fato de eu ser salvo. Você está entendendo? A minha opinião a esse respeito não muda a realidade. Ao contrário, também. O fato de alguém ser um calvinista, que acredita em predestinação, não garante que ele seja um predestinado, por exemplo. Já começa por aí, né? Pobre predestinista. Quem te garante que você está entre os escolhidos? Você pode estar completamente enganado. Bom, essa é uma outra questão. E um arminiano pode ser o predestinado. E ele está com a teologia totalmente errada, né? Se o calvinismo está certo. Ele é o predestinado, mas é um arminiano. Então, o, e, o, e o que. Vamos supor alguém que acredita que não pode, um batista que é arminiano, porque tem batistas, a maioria dos batistas são arminianos. Tem a batista arminiano, tem batista calvinista. Mas mesmo o batista arminiano acredita que não pode perder a salvação, que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, isso é um ponto de vista de todos os batistas, mesmo dos arminianos. Vamos supor que o batista arminiano, que acredita que
uma vez salvo, salvo para sempre, ele, no final das contas, esteja errado na sua teologia e, por conta da sua teologia, tenha afrouxado a guarda, não sido vigilante devidamente, não permanecido fiel e tal, 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 confiante demais de que uma vez ele teve uma experiência de salvação, então já está garantido. Isso mudaria o seu destino, porque, bom, ele acreditava que uma vez salvo, salvo para sempre. Ué, ele pode acreditar e pode estar equivocado na sua fé, tanto um quanto o outro, tanto de um lado como do outro lado, independente disso. Então, ele pode se perder, se é possível se perder, ainda que ele acredite que não é possível se perder, né? Entendeu? É isso que eu posso dizer para você. Ao mesmo tempo, alguém pode ser contra a predestinação. Se a predestinação estiver certa, ele pode ser um dos predestinados, embora a vida inteira foi contra a predestinação. Se a predestinação estiver certa, ele ainda pode estar entre os predestinados, não é? E o que era predestinista está fora do grupo dos escolhidos. Olha que contradição, né? Para surpresa de muitos. Então, isso é possível, tanto do lado como do outro. Então, o que a gente acredita não muda o que é, né? Vamos supor, só pode ter um lado certo aí, né? Ou tem predestinação incondicional, ou a predestinação é condicional, né? Ou, as, ou há decretos de Deus absolutos sobre tudo, ou as coisas não são bem assim, ainda há um espaço para o exercício de liberdades, ou uma coisa ou outra. Agora, eu acreditar que é determinada coisa não vai alterar o que é de fato, né? Eu posso pensar, eu posso estar equivocado e o outro está certo. O outro pode estar equivocado e eu certo. Agora, um dos dois está completamente errado, né? E o fato de eu pensar assim ou de eu pensar assado não vai alterar o que é. A verdade é o que ela é, né? E alguém pode acreditar de um jeito, pode acreditar de outro, pode agir de um jeito de acordo com a sua fé, e isso não vai alterar a realidade das coisas. Então, é assim. Os ateus, então os ateus estariam numa boa, porque eles não acreditam em Deus, então eles estão agindo de acordo com a fé deles. Eles não acreditam, eles não têm fé, então. Não, se Deus existe, eles estão em apuros, digamos assim, não é? Por isso, a aposta de Pascal é interessante, né? Se Deus não existe, então, bom, no final das contas, o meu prejuízo em crer em Deus foi pequeno, né? Agora, se Deus existe, o prejuízo do ateu é eterno, entendeu? Então, ó, pensando dessa perspectiva, então vale a pena apostar na fé. Bom, essa é uma outra história. Tudo bem, Gilberto? Obrigado. Quem mais gostaria de falar? Professor, eu fiquei com dúvida em relação a como os calvinistas eles pensam, né? Que tipo, para a gente aceitar o apelo, né, de Jesus, da palavra de Deus, a gente precisa ser regenerado primeiro para poder aceitar o apelo e ser reconciliado, né? Isso gerou assim bastante dúvida em relação como que os calvinistas eles entendem o versículo de João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, assim, não fala, né, que para todo aquele que for regenerado e depois crer não pereça. E como que a pessoa pode ser regenerada se ela não ouviu a palavra de Deus? Então, tipo, eu fiquei com bastante dúvida em relação a isso. É, e tem toda razão de ter dúvida, né? É como eu coloquei, essa perspectiva não faz o menor sentido, né? Só faz sentido dentro da perspectiva deles, né? Porque a Bíblia ensina o contrário. A- É a fé que precede a regeneração. A gente tem que ter fé
para ser salvo, e não tem que ser salvo para ter fé. A gente não tem que ter vida para ter fé, a gente tem que ter fé para ter vida. Fé em Cristo, porque é nele que a gente encontra vida. E João 3,16 para eles é muito complicado. É um texto que deixa os calvinistas sempre numa situação embaraçosa, porque a interpretação deles é a seguinte: Deus amou o mundo. Que mundo é esse que Deus amou? O mundo dos eleitos, o mundo dos predestinados. Está lá no texto? Não, eles sempre colocam algo que não está lá, né? Deus amou o mundo inteiro, amou a humanidade, amou o mundo. Aí eles dizem: não, o mundo aqui é mundo dos eleitos. E o texto também diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, coloca a fé sempre antes da vida, né? A vida, ela é produto da fé em Cristo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida, né? A vida não é algo que precisa acontecer antes para que a pessoa possa ter fé. É a fé em Cristo que propicia, que gera a vida. Então, a ordem está muito clara e o amor de Deus pelo mundo. Ele veio para os que eram seus, os judeus, mas a tantos quantos, quem quer que seja, quem quiser, quem tiver sede, quem quer que tenha sede, venha e beba de graça da água da vida, né? Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele diz isso para uma multidão que tem gente de todo tipo, a não ser que você acredite que naquela multidão era uma multidão de 100% de regenerados ou de eleitos, né, que seriam ali regenerados. E a gente sabe que boa parte daquela multidão rejeitou a Cristo, não é? Mas ele está dizendo para ela: venham, quem quer que seja, qualquer um de vocês, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Ele diz isso de maneira indistinta, para um público em geral, não é? E por isso que em Atos capítulo 17, Deus ali ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Então, a ordem de Deus é extensiva a todos, em todos os lugares. O amor de Deus pelo mundo. Quem crê será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus está aí na tua boca, no teu coração. Essa palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca, se no teu coração você crer, com a tua boca você confessar, você vai ser salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, prega a palavra, prega, semeia a palavra de maneira indistinta. A parábola, né, do semeador ou dos terrenos, como você quiser chamar, ela é muito ilustrativa, né? Porque a semente é espalhada por todo canto. Ela é colocada no caminho, os pássaros roubam, ela cai no caminho, e os pássaros roubam. Mas ela cai em terreno rochoso e ela germina. É muito interessante a palavra germina ali, né? Ela brota, ela cresce. Mas ela não tem raiz, ela tem até alegria no crescimento, no primeiro. Ela tem vida, ela gera vida. É muito. Ó, conversa com um calvinista, aqui falando baixinho, né, para não escandalizar. Conversa com ele sobre. Tem vida, só que não tem raiz, não tem raiz profunda e acaba morrendo com as intempéries, né, com as adversidades, com as tentações, com as pressões, com as perseguições. O amor de muitos esfriará. Opa, en- Era. É. então tinha amor, não é? Então tinha Uhum. amor. Não teve amor. Não é que nunca teve amor. Teve. E outra, caiu entre os espinhos, cresce, floresce, tem vida, mas também é sufocada pelas pressões, pelas adversidades e morre. Só uma quarta parte cai em terreno bom, né? Então, que nós sejamos essa terra boa. É isso aí. E aí a gente vai encontrar, aí pega lá Hebreus capítulo 6, né? Que vai falar
experimentou os poderes do mundo vindouro, o Espírito Santo, usa uma série de terminologias que são todas para descrever uma pessoa cristã autêntica, viva, cheia de vida. E depois, só que acaba renegando. É tão sério isso que essa pessoa não tem nem perdão mais. Então, se fosse o caso de nunca ter tido uma verdadeira experiência, por que não teria perdão? Porque esse seria um pecado tão grave, não é? Então, ali a gente poderia fazer considerações e mais considerações a respeito do texto. E por fim ele diz, porque toda a terra que é devidamente cultivada, recebe os nutrientes, recebe a chuva na época apropriada e de repente não produz o fruto, está dizendo ali tudo o que está sendo feito para que o resultado seja aquele, e que de repente não aconteceu. Então, é por isso que acaba sendo amaldiçoado, por isso que acaba sendo grave a situação. E é o que você vê em Isaías capítulo 5, né, aquela parábola do Senhor que tem uma vinha e que cuida dela com muito capricho e que concede a ela todas as condições para que ela venha produzir frutos bons, mas ela insiste em produzir fruto ruim, e Deus fica tão invocado, o lavrador ali, que é Deus, ele fica tão invocado que ele diz assim: o que mais eu poderia ter feito que eu não fiz? O que é que eu poderia ter feito que eu deixei de fazer para que ela produzisse frutos bons? E eis aí só fruto ruim. Deus está falando assim: olha, não é culpa minha. Aí a gente entra mais uma vez. Não é culpa minha, não fui eu que deixei de dar a ela as condições necessárias. O problema é todo dela, a responsabilidade é dela. Então, e tudo isso entra dentro do mesmo pacote. É só é, no Antigo Testamento, onde é que tem predestinação determinista no Antigo Testamento? Olha o que aconteceu com o povo de Israel, né? Olha quantas vezes é chamado de rebelde, quantas vezes Deus tem que pegar no pé, então, e, e é desterrada e tudo mais. Bom, tá aí, gente. Tudo bem? Quem mais gostaria Tudo, de falar? obrigada, professor. Deus abençoe. Professor, Sim, é, minha pergunta seria sobre o povo de Israel, o povo natural, no caso, que eu estou estudando Romanos, né? E Romanos de 9 a 11 fala sobre, Paulo fala sobre a questão dos da raça dele, né? Que foram, que rejeitaram o Messias, estão com o coração endurecido. E aí ele termina o capítulo 11 dizendo sobre a questão, né, dos ramos serem enxertados novamente. Fala sobre todo Israel ser salvo. A gente lida com isso falando que o Israel natural ele será salvo assim após a plenitude dos gentios, ou a gente entende que é o Israel espiritual de Deus, no caso da Igreja de Cristo? eu entendo que seja. Ele está falando de Israel o tempo todo, de um Israel natural, né? Ali, capítulo 9, 10 e 11, quando ele fala de Israel. Ali é bem claro que ele está falando de um Israel natural, até pelos primeiros versículos do capítulo 9. Eles têm as escrituras, são deles os patriarcas, são deles os profetas, então eles têm muita vantagem, eles receberam o Cristo em primeira mão, deles descende o Cristo e tudo mais. Então, não é que Paulo esteja ali desprezando os seus conterrâneos, porque até então, aí para entender toda essa passagem, eu vou dar esse estudo para vocês de Romanos capítulo 9, mas eu vou resumir agora. Repare bem que em Romanos, até aqui, Paulo está desbancando as vantagens aparentes dos judeus. Está dizendo assim: Deus não faz acepção de pessoas, todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. Que vantagem teria o judeu em relação ao gentio? Todos pecaram.
todo mundo está debaixo da maldição do pecado, destituídos estão todos. Ele trabalha a questão da lei, que a lei não é caminho de salvação. Depois ele trabalha a questão da circuncisão, fala assim, a circuncisão, ninguém vai ser salvo pela circuncisão. Circuncisão que Deus se importa é a circuncisão do coração. Então repare bem que ele está pegando a lei, ó, Abraão é pai de todos nós. Nós também somos filhos de Abraão. Então, ele é pai dos da fé. Então, não importa se você tem o sangue de Abraão, isso não te torna um verdadeiro descendente de Abraão, um verdadeiro herdeiro da promessa. A promessa são da fé. Então, ele vai trabalhando tudo isso, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, sabe? Principalmente nesses primeiros 5 capítulos, ele trabalha bem essa questão. Agora, quando ele entra no capítulo 9, aí ele tá respondendo possivelmente as murmurações dos judeus. Fala assim, ué, calma aí. Então o Antigo Testamento não vale de nada, então as promessas de Deus não se cumprem, Deus fez um montão de promessas para o povo dele, de Israel. Cadê que ele está se cumprindo? A maior parte dos judeus agora estão se perdendo, estão rejeitando a Cristo, então eles são perdidos, então as promessas de Deus falharam. Aí, Paulo, se você vai acompanhando ali o raciocínio, Paulo vai falar assim, olha, primeiro que eles têm o seu lugar, mas ao mesmo tempo, repare bem, que isso de Deus, de repente, está prestigiando, é, digamos assim, o que vem em segundo lugar. É o caso, de quem era o direito de primogenitura? Era do Isaú. De repente, é o Jacó, que vai ser o agraciado ali. E o Isaú fica fora. Então ele fala assim: olha, Deus não escolheu Abraão. E de repente o Abraão tem até mais que um filho, só que a promessa se cumpre em Isaac. Mas o Isaac tem 2 filhos, e a promessa vai para o Jacó. Nem todo descendente de Abraão, repare bem, nem todo descendente de Abraão foi o agraciado, foi o Israel, foi aquele que vai herdar a promessa. Então, isso Deus ele tá tentando mostrar, ó, Paulo está mostrando, que isso de repente alguém ficar fora, alguém que é da linhagem de Abraão ficar de fora da promessa, é bem antigo. Na época do Elias, só tinha 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Então Deus sempre tem um remanescente fiel. Então ele está falando, a promessa está se cumprindo sim, mas está se cumprindo nesse remanescente, que são judeus. Todos os apóstolos de Jesus eram judeus, Maria, José, Zacarias, Isabel, João Batista, e aquela multidão, os 3.000, ou seja, a igreja, de fato, ela é constituída de um remanescente fiel de Israel. Cristo é de Israel. Então, Deus está cumprindo a sua promessa. Deus é fiel, ele está cumprindo a sua promessa. E Deus é livre. Mas isso aí não está sendo injusto? Não, não está sendo injusto. E Deus é livre para, de repente, aí a gente tem que lembrar ali de Jeremias, capítulo 18, até das profecias de Isaías, e todo aquele trecho onde se fala de Israel como um vaso nas mãos do oleiro. E Deus está falando assim: olha, Deus, ele não é injusto com Israel, porque de fato Israel é quem pisa na bola, e não é Deus que pisa na bola com Israel. E as promessas que Deus fez a Israel, elas tinham aspectos de condicionalidade. Então, não é todos os judeus que serão salvos, porque nem sempre foi assim, mesmo nos dias do Antigo Testamento, não era assim. E é sempre uma fração que acaba sendo mais fiel, acaba sendo beneficiada. Então, no final das contas, Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Ele chama a nação de Israel de vasos de ira, né? Que de repente podem também, que foram cortados por conta da sua incredulidade, e Paulo ora para que eles venham a ser enxertados de volta e trabalha duramente para isso. Inclusive, ele incita, não é uma boa palavra, mas é como ele provoca ciúmes em Israel. Ele entende que com, com a bênção que Deus está dando aos gentios, e de repente esses gentios
Que nome que eles carregam? O nome do Messias, de Jesus. Que Bíblia que eles carregam? Eles pegam do Antigo Testamento. E eles estão sendo muito abençoados, estão se multiplicando. E Deus entende, e o Paulo entende que à medida que ele promove a salvação e a plenitude, como você colocou aí, de gentios salvos, isso desperta os ciúmes nos judeus e pode levar os judeus a refletirem, a pensarem, a se quebrantarem, a de repente a se converterem. E ele tem esperança de que isso venha acontecer. E tanto todo esse argumento de Paulo não é predestinista que ele diz: olha, cuidado vocês que eram ramos da oliveira brava e que por misericórdia foram enxertados nessa mesma oliveira santa, boa, que é o povo de Deus, que é a comunidade do povo de Deus. Aqueles ramos naturais foram cortados por conta da incredulidade. Cuidado para que vocês não incorram no mesmo erro e venham a ser cortados igualmente. Olha, uma vez salvo, salvo para sempre? Ou tem predestinação definitiva? Não. E aqueles que foram cortados podem vir a ser enxertados se deixarem a incredulidade. Tudo isso está sendo ensinado ali. E no final ele diz que todo Israel será salvo. Entender todo Israel como cada judeu seria quase que um universalismo, né? Ah, Hum. eu entendo que, sabe aquele salão do banquete? Ele vai estar pleno. E, embora ficam de fora todos os que rejeitaram o convite, os que trataram mal os servos de Deus e aquela coisa. Eu estou lembrando de, de Mateus capítulo 22, aquela parábola das bodas. Então, aí, no final das contas, o salão de festa vai estar pleno de judeus e de gentios. Todo, toda a plenitude de gentios salva, satisfatória aos planos de Deus, e toda a plenitude de judeus salvos. Então, Deus não falhou. Deus não falhou. Seria isso. No caso, a gente não tem então essa visão escatológica de que no fim dos tempos muitos judeus haverão de crer, como alguns pregam por aí, né? Eu não sei, eu não sei se a gente não tem. Aí é questão de cada um, o que cada um tem, eu não sei. Mas eu acredito que parece indicar um despertamento, um despertamento significativo Uhum. no final dos tempos, de arrependimento de judeus se voltando para Cristo, reconhecendo Jesus como Messias. Eu acredito que há algum movimento nesse sentido. Parece que as palavras de Paulo levam, quando se completar, né, parece que é isso, quando se completar, a igreja tiver plena de gentios, o tempo dos gentios estiver pleno, algum fenômeno acontece, alguma coisa acontece em prol de salvação, de despertamento, de avivamento. Eu não sei realmente explicar isso com detalhes, mas eu acredito que isso é algo possível, sim, né? Agora, há Uhum. aqueles que interpretam todo Israel vai ser salvo como ali a comunidade, toda a igreja vai ser plena. Bom, isso poderia até ser, mas eu vejo que Paulo tá vendo que ele está distinguindo entre gentios e judeus ali. Então, quando ele fala todo Israel será salvo, eu acho que ele está pensando em que haverá número bom de judeus salvos. E o céu vai estar pleno de judeus e vai estar pleno de gentios. Eu entendo assim. Então, eu acredito que há uma margem para salvação, mas não como os dispensacionalistas querem, que aí a igreja tem que sair do cenário, o Espírito Santo é meio que retirado, aí Deus trata com Israel em termos da lei do Antigo Testamento, eles vão ser salvos pela dor, vão ser salvos pelas obras, essa coisa toda, isso aí é bem esquisito. Isso é um retrocesso aos tempos da graça. O relógio profético parou. Então, a igreja é só um intervalo do jogo de Deus com Israel. Tudo isso, olha, aí é outro capítulo de escatologia que a gente pode um dia trabalhar, mas
tô fora disso, isso aí é bem estranho, é fogo estranho. Tá certo, obrigado, professor. Deus abençoe. Quem mais gostaria de comentar algo? É o Bispo, Juan? boa noite, irmãos. Boa noite, Bispo, a Juan. minha pergunta tem a ver com a soteriologia e eu gostaria de saber, assim, qual que seria a diferença principal entre o entendimento de John Wesley quanto à soteriologia e também de Armínio, porque eu estava vendo que nesse aspecto existe, assim, uma certa diferença, né, que a gente pode levar em consideração, mesmo que a gente se considere Armínio wesleyano, né, não sei se esse seria o termo correto de se dizer, porque nessa questão aí da soteriologia, é engraçado ver a discussão assim de como o Wesley ele se assemelha em muitos aspectos ao até mesmo ao calvinismo, né? Quanto à depravação total, quanto a aquela espécie de graça, né? Que o homem precisaria receber para poder receber o chamado, para poder responder o chamado divino, né? Enquanto talvez o arminiano ele a crença dele, me corrija se eu estiver errado, seria de que o homem não foi tão depravado assim ao ponto de não poder mais responder a essa graça, né? Então, olhando assim, John Wesley trazendo o contexto da graça preveniente, que ali em algum momento, né, à luz daquele texto onde todas as pessoas são iluminadas por Deus, em algum momento o ser humano pode responder com o livre-arbítrio, né, a esse chamado de salvação, ao evangelho, mas por que que essa denominação continua sendo armino-wesleyano e não só algo à parte como wesleyano, né? Por exemplo, e você é calvinista, arminiano, e seria errado falar, não, eu sou wesleyano, entendeu? Meu ponto de vista Sim, soteriológico, não seria errado. Se você fala que você é não. wesleyano, você já é arminiano, certamente, né? Então já bastaria dizer que você é wesleyano. Ah, a- agora, deixa eu colocar uma coisa aqui. Quanto à depravação total, Wesley, Armínio e Calvino basicamente sustentam a mesma coisa. Interessante olhar por esse lado. Pode haver, assim, um pouco de diferença em graduação, alguma coisa, mas eles pensam a mesma coisa. A diferença é que Armínio e Wesley, nesse ponto, os dois aí distinguem, eles entendem que Deus concede graça, Deus não abandonou a humanidade, concede graça que capacita as pessoas a responderem com fé. A, a graça da revelação geral, tem graça, Deus não abandonou a humanidade, Deus fala através de múltiplas maneiras, fala através dos profetas, através da palavra, através do evangelho, através da consciência, através do espírito. Então, existe ação da graça de Deus que possibilita as pessoas responderem com fé. Isso que a gente chama de graça que precede, né? Uma graça preveniente que precede a conversão, né? Que possibilita a resposta de fé. O que eu colocava para vocês é que sempre o homem teve uma certa medida da graça de Deus que é capacitadora, né? Veja no próprio exemplo lá de Caim. Então, tudo, a palavra, o evangelho, quando vem a pregação, a própria pregação em si já é um elemento da graça preveniente, já é a fé vem pelo ouvir a palavra, ouvir a pregação, né? Então, em si, embora todo mundo ali ande de mãos dadas, ou caminhe junto em relação à depravação, ou seja, a ideia de que o homem nasce morto em delitos e pecados e que por si mesmo ele é incapaz de salvar-se e tudo mais. A diferença básica é que os calvinistas dizem que o homem não tem graça de Deus
o homem natural não tem graça de Deus para sequer se arrepender, para ter fé, para nada. Ele não tem graça preveniente, a não ser que ele seja um escolhido e ele vai receber uma graça que é irresistível, uma graça que regenera, uma graça que dá a ele a fé, uma graça que opera de modo irresistível. Então, essa seria, enquanto Wesley e Armínio vão defender que a graça preveniente se manifesta a todos, possibilitando que eles possam responder com fé ou com não fé. Ou seja, se ele responde com incredulidade, não é porque ele não tinha capacidade de responder com fé. Então, essa seria a diferença básica seria essa. Obrigado, bispo. Ah, faltou uma coisa, né? Aí eu coloquei a diferença básica entre Wesley, Armínio e o calvinismo. Agora faltou explicar qual a diferença entre Armínio e Wesley. Isso. Uma diferença aqui seria que o Wesley era muito mais otimista em relação à operação da graça para suplantar os efeitos negativos da queda. Então, se Wesley e Armínio concordavam no- nos efeitos da queda, eles começam a ter talvez alguma pequena discordância. Eu não sei até que ponto a gente pode dizer que o Armínio não defendia isso. É que o debate de Armínio foi tanto no aspecto soterológico que ele não chegou a desenvolver tanto o seu raciocínio na questão da salvação do pecado, né? Da santificação, né? E o Wesley, ele vai, então, mais longe nesse ponto. Então, tudo bem, até eu, Calvino, e eu estou falando como o Wesley, eu, Calvino e o Armínio concordamos com os efeitos da queda, mas discordamos com a operação da graça de Deus. Eu e o Armínio concordamos que a operação da graça de Deus age já concedendo a todos a possibilidade de arrependimento e fé. Ao contrário dos calvinistas que acreditam que a ação da graça de Deus só se manifesta salvadora a um determinado grupo de eleitos e que promove regeneração e fé e tudo mais de uma maneira irresistível. Agora, eu e Armínio discordamos. Talvez eu não sei se o Arminio discordava, mas pelo menos Wesley, ele acredita muito no poder da graça de Deus, não apenas para perdoar pecados, mas também para dar ao ser humano uma restauração da imago Dei, uma, um poder de viver em novidade de vida, um poder de obedecer o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que entende que isso é possível ainda nesta vida, de ser cheio do Espírito Santo, de andar segundo o Espírito, de não satisfazer as obras da carne, de viver uma vida de vitória. Então, essa ênfase, em particular, é uma ênfase bem wesleyana. Então, quem tem essa perspectiva normalmente vai ser um armínio wesleyano, né? Dado que, ainda que a gente não possa dizer que o Armínio chegasse a tal ponto, porque ele não desenvolveu tanto nessa linha, a gente sabe que Wesley foi quem desenvolveu bem essa perspectiva. Então, seria esse o ponto mais de diferença entre. Ah, e o outro, o wesleyano sempre vai acreditar em que a pessoa pode perder a salvação, tá? Essa é uma outra questão. E também ele acredita que as pessoas podem saber que são salvas pelo testemunho do Espírito Santo. Deixa eu ver outra coisa bem wesleyana. Bom, seria mais isso mesmo, né? Santificação e tal. E tem batistas que são arminianos e que acreditam que a pessoa pode perder a salvação. Agora, o Armínio, ele acreditava que a pessoa podia perder a salvação. Ele, nesse ponto, era wesleyano. Porque se você fala que é wesleyano, então você sempre acredita que pode perder a salvação, né? É isso. É interessante, bispo, porque dentro desse contexto da graça preveniente, como que, como que ela se relacionaria com as pessoas que talvez têm algum déficit mental, alguma condição assim que
impossibilita uma consciência, até mesmo moral ou racional? Sim, nós somos. Bom, quando eu digo nós, eu digo eu aqui, eu sou inclusivista. O que que é? Tem os que são universalistas. Ah, Jesus morreu na cruz, ele amou o mundo, então todo mundo vai ser salvo no final das contas. Tem os pluralistas, que acreditam que tem muitos caminhos que levam a Deus, basta ser sincero. Então, Jesus tem os seus lá da religião hinduísta, da religião umbandista, da religião do catolicismo, até entre os ateus. Então, tem muita gente que vai ser salva, porque tem muito caminho que Deus está olhando, Ele está enxergando os seus e buscando e resgatando, assim. Então, vão ser mais os pluralistas, tem muito pluralista nos dias de hoje. Então, Jesus é sempre o Salvador, mas ele salva de múltiplas formas, de múltiplas maneiras, em muitas religiões, em muitos lugares e tal. E tem os exclusivistas que dizem que tem que crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e desta forma ter uma profissão, quem invocar o nome do Senhor, quem for batizado e tal, tal, vai ser salvo. Tem que ser desse jeito, senão não vai. E tem os que são inclusivistas. Eu deixei esse ponto de vista para o final, porque é o que eu defendo. Então, o que que é o inclusivista? Ele acredita que a salvação está em Cristo, que Cristo é o Salvador, mas, por exemplo, na questão às vezes de crianças, na questão de pessoas que talvez nunca ouviram o Evangelho, na questão desses que são incapazes, né? Então, entende-se que Deus, em Cristo Jesus, realizou uma obra que é capaz de salvar tais pessoas. Nós vamos ter diferenças de inclusivistas, aqueles que são mais otimistas, aqueles que são menos otimistas, a respeito do alcance disto, de quanto isso abarca, né, e tal. E o que é que isso significa na prática, mas existe pelo menos em termos de possibilidade. Isso está na mão de Deus. Muitas vezes a gente não sabe quem somos nós para julgar, mas uma dos argumentos dos inclusivistas, por exemplo, aquela no final do Sermão da Montanha, Jesus se volta lá para a multidão e diz que é, é, muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome fizemos isto, fizemos aquilo e tal. E Jesus vai dizer: Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós praticadores da iniquidade. E soma-se a isso a, aquela passagem de Mateus 25, quando Cristo retornar, vai colocar diante de si os bodes e as ovelhas, e vai dizer assim, vinde para minha direita, benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e aquela coisa toda. E as pessoas vão ficar surpresas. Quando foi que te vimos assim, ou assado, e te assistimos? Todas as vezes que fizesses isso a um dos meus pequeninos, a mim me fizesse e tal. E muitos vão ficar surpresos do outro lado. Senhor, quando foi que a gente não te viu, não te atendeu? Todas as vezes que deixastes de fazer a este ou aquele, a mim foi que deixaste de fazer. Então, a pergunta no dia do juízo final não vai ser quem conhece a Jesus, mas é quem Jesus conhece. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E eles conhecem a Jesus, mas o problema é que Jesus não os conhece como salvos. Então, isso seria uma perspectiva mais inclusivista, tá? Seria isso. Agora, até que Muito ponto? obrigado, Bispo. Essa interpretação é sensacional mesmo. Interessante. Obrigado. É isso aí, gente. Por hoje é só. Avançamos até um pouquinho, né? Visto que não tivemos intervalo, acho que estamos já. Avançamos, não, estamos perto de terminar. Se ninguém tem mais nenhum comentário, pergunta, saiba que na semana que vem nós vamos tratar exatamente desse ponto aí.
paramos na questão da depravação total e na soterologia de Wesley, tá? E depois eu devo arrematar na aula final desse mês, tá? Sobre o Romanos 9. E aí eu vou passar a bola para o Daniel, que ele vai continuar dando aula a partir de setembro, tá? Então eu tenho mais algumas ocasiões aí com vocês, eu acho que vai dar para explorar a soterologia de Wesley e também Romanos capítulo 9 com detalhes, embora eu tenha dado hoje um adianto aí, um panorama mais geral. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar? Então, Deus abençoe a cada um de vocês, uma boa noite de descanso e eu passo para vocês aí uma tarefa essa semana aí, tá bom? Para vocês irem aí exercitando. Forte abraço, gente. Uma boa noite. Valeu. Boa noite, Deus Obrigado, bispo. Boa abençoe. noite, Boa noite, bispo. Deus Deus abençoe. abençoe a Tchau, tchau. todos. Deus Noite. Boa noite, abençoe, povo de irmãos. Deus. Que Deus abençoe. Obrigada, bispo. Tchau, Valeu. tchau. Tchau. Tchau.